Então, hoje é a nossa revisão do capítulo 15, que é médiuns, escreventes ou psicógrafos, todos localizados. Daí, ó, a Hum. gente primeiro veio os médiuns mecânicos, depois os intuitivos, os semimecânicos, inspirados e, por fim, os médiuns de pressentimento. Eu tinha colocado, vamos ver se eu abro aqui, um resuminho de que a gente tinha estudado, que médiuns mecânicos são aqueles cuja mão é movida involuntariamente pelo espírito. Voluntariamente pelo médium, né? Pelo espírito não. Daí, mas sem que tenha consciência do conteúdo escrito. Esse tipo é raro e a escrita ocorre de forma independente da vontade do médium. Daí os intuitivos. Médios intuitivos não têm sua mão movida diretamente. Eles captam o pensamento do espírito e traduzem em palavras, sendo que o conteúdo pode, algumas vezes, se misturar com as ideias pessoais do médium, exigindo um discernimento. Semimecânicos. A mão do médium é guiada pelo espírito, mas ele tem consciência das palavras no momento em que as escreve. Essa categoria é mais comum e proporciona uma certa participação do médium sem que ele controle o conteúdo. Tem um resuminho bem rapidinho para nós refrescar na memória os nossos estudos anteriores aí, daí passar a fazer os comentários, enfim, vamos recapitular o capítulo, conteúdo que a gente estudou aqui. Qual foi a novidade que vocês viram aí? Qual foi a parte importante? Alguma dúvida? Marino, Sim. ontem nós tivemos uma confraternização do pessoal do NBR, da turma de 79, e aí eu conheci uma senhora lá de Canoas, que frequenta uma casa espírita de lá, e diz ela que é médium psicógrafa, né? E até conversamos a respeito do modo como eles atuam, superficialmente, não aprofundadamente. E eu estava pensando, a nossa casa, pelo que eu sei, ou tem pouco ou não tem nenhum médium psicógrafo. E aí eu pensei se existe um meio, uma orientação de Allan Kardec que a pessoa possa colocar em prática para desenvolver essa mediunidade de psicografia. E aí fui pesquisar e percebi que nas questões, nos tópicos 200 em diante desse próprio livro que nós estudamos existe, mas a gente não vai passar para lá agora porque vamos atropelar daí, né? Mas o que me Já chama, vamos aguçar o interesse agora. eu uso bastante Olha, o eu uso bastante, desculpa, eu te interromper aqui. Eu uso bastante o livro dos médiuns e outras obras básicas em PDF que a gente encontra na internet. E daí na questão, no item 203, eu olhei lá, digo, parece meio contraditório o começo da frase com o fim dela. Digo, mas não pode ser. Daí peguei o livro impresso aqui, original, e vi que eles pularam a palavra. E é bem interessante porque se a pessoa não se atenta nesses detalhes, ela pode ter uma interpretação errada. Porque aqui diz assim, ó, não é menos necessário que as primeiras perguntas sejam concebidas de tal sorte que as respostas possam ser dadas por um sim ou por um não. E eu vou compartilhar com vocês aqui o livro dos... Deixa eu ver se eu acho aqui o livro dos médiuns. Deve ser esse aqui. Bom, é esse aqui. Vamos ver como é que está só uma escrito lá. perguntinha. Só uma perguntinha.
O teu PDF foi baixado da federação ou é algum outro? Da federação. Vamos botar aqui 203, vamos ver se eu acho aqui. Já questão 203. Ele começa dizendo, não é necessário. Vamos ver se eu acho aqui, agora eu devia ter marcado. É aqui que está, 203. Aqui, ó. Não é necessário. Olha a diferença, né? Que as primeiras perguntas sejam formuladas de tal modo que a resposta seja um simples sim ou Seleciona o não. texto onde tu está lendo, Wilson. Ah? Seleciona o texto onde tu está lendo, por favor, que daí a gente consegue localizar, que eu não consegui aqui. Eu acho que eu estou compartilhando a coisa errada. Deixa eu compartilhar o correto aqui, então. É o livro dos médiuns. Vamos parar e vamos compartilhar outro. Não, eu até estava compartilhando, só que a área que tu estava compartilhando ele era pequena e não aparecia parte do texto que estava lendo. É que eu estou compartilhando com 2 livros do médium, esse que é o problema. Ah, Tá, o livro dos médiuns deve ser esse aqui. Guilom. Vamos ver se é esse aqui. Não, não é esse aqui. Esse é o probleminha. E se eu mudando aqui, vocês não veem, né? Vou fechar o outro. Aí não vai ter como compartilhar ele. Vamos voltar aqui. Mas é interessante nós observarmos isso, porque isso, Não, mas tranquilo. isso pode dar um problema. Aqui, ó. Agora deu, né? Deu agora? Não, está começando a aparecer, está carregando. Ah, Carregou, agora sim. eu destaquei ali, ó. Eu destaquei ali. Ali diz, não é necessário. E aqui no livro, no impresso, diz, não é menos necessário. Ou seja, é exatamente o contrário do que está escrito. Muda tudo. É o oposto, na verdade, do que está escrito no PDF. Tem que ter muito cuidado quando a gente pega esse negócio de PDF, porque o PDF não é uma fotografia do livro. Eles pegam e vão digitando e fazendo o livro. E às vezes falta uma revisão. E a pessoa acredita que porque veio da FEB é fiel. Mas algum erro pode haver. E é totalmente o contrário. Porque a recomendação de Kardec é que no começo do exercício, nós vamos aprender lá como é que se faz isso, quando se evoca um espírito, em que se pergunte de tal forma que a resposta seja sim ou não. É quase como uma pergunta indutiva. Por exemplo, você é fulano? Ele vai responder sim ou não. Você é parente de ciclano? Sim ou não. Aí depois ele vai desenvolvendo uma velocidade maior, uma capacidade maior de receber pensamentos mais complexos do espírito. Mas a gente vai ver que isso é possível, porque Kardec diz que é passível de ser exercitada. E muitas vezes a gente acha, porque eu não tenho, então vou desistir. Mas é possível ser exercitada. E tem uma recomendação, inclusive, que às vezes quando há dificuldade, porque tem diversos tipos de psicografia, né? E espíritos manifestantes, até ele recomenda um instrumento. Na época, o mais adequado era o lápis, porque existia o lápis e a pena, por questões óbvias, era mais difícil de manusear, a não ser que a pessoa fosse hábil na escrita com a pena. Hoje nós temos a caneta e já temos, como nós temos visto aqui, a psicodigitação, talvez seja mais hábil, né? Mas naquele caso lá, quando o médium não manifestava de imediato a faculdade, às vezes a simples intervenção de um médium já psicógrafo, botando a mão, o dedo em cima da mão daquele que estava tentando desenvolver, ele já iniciava. Não quer dizer que vai começar escrevendo textos ou palavras, ele pode começar até fazendo rabiscos meio incompreensíveis, quando é um médium mecânico, né? E depois, com o tempo, ele vai aprimorando. E dependendo do espírito que se manifesta também. E tem outra coisa, às vezes que a recomendação diz ali, às vezes não adianta a pessoa evocar um certo espírito. E tem até orientação de como começar a sessão. Tem as palavras corretas para dizer, pedindo a Deus, né, que tipo de espírito que se manifeste e a permissão dele.
E a gente vai ver mais adiante. Então, nós estamos hoje estudando aqui a psicografia. E nós até poderíamos criar um grupo aqui, sugestão minha, né? De tentar desenvolver em alguns médios, ou em todos, né? Essa faculdade. E se nós não temos um psicógrafo já formado, poderíamos até pedir auxílio de uma outra casa que tenha. Nesse caso lá, como é que eles atuam? A pessoa chega, os médios já formados, né? Formado entre aspas, né? Que não existe formatura, mas que já estão hábeis para o trabalho. A pessoa chega lá na casa e coloca o nome dela ali e recebe a mensagem adequada às suas necessidades através do médium psicógrafo. Deixa eu ver qual é que é a casa, eu anotei aqui a casa, não vou dizer o nome da pessoa porque não pedi autorização a ela. É a Casa Espírita Fraternidade de Canoas. E aí eu fiquei pensando, interessante, né? Encontrei mais pessoas espíritas ali. Nós estávamos numa confraternização de 45 anos do pessoal da NPR. E como as pessoas vão se aproximando até mesmo sem se conhecer. Um era meu colega, essa aí é a esposa de um colega que mora lá. E ele informou que me chamou para conversar com ela e começamos a falar, né? E daí entramos nesse assunto. E daí hoje eu estava pensando, o que vamos conversar a respeito dessa revisão que estamos fazendo? Eu acho muito interessante esse tópico. Eu volto a dizer, eu não conheço. Será que vocês sabem de algum da nossa casa que é psicógrafo? E nós temos vários médiuns. Olha, alguma coisa eu já vi a Sandra tem, né? No nosso grupo tem, não é aquele assim que seja bem regular, mas já teve comunicações. E eu pergunto, e o médium intuitivo, que nós também temos aqui, não é bem mais comum? E por que ele não escreve se ele recebe o pensamento? Tudo isso vai ter lá nas questões 200 em diante, Marina. Vamos atropelar, não, né? o que eu digo na prática, o que está acontecendo? É Então, o medo da... Então, como não estão se treinando médicos, não estão se treinando, não estão se colocando à disposição para escrever, seja mecânico, seja... E, digamos, os intuitivos. Daí vão dizer, não, em todos os grupos da casa tem médium intuitivo. Eles escrevem? Não. Eles ficam esperando quando der um momento para ele falar. Ele não aproveita, enquanto está dando outra comunicação, ele escrever. Porque ele não está disposto a escrever. Ele recebe a intuição, só que daí ele está dando outras comunicações psicofônicas e daí acaba... Depois, quando termina... por causa que eu recebi, porque eu tive tal... Só que daí ele poderia ter escrito, porque é um dos meios que o intuitivo pode transmitir, ele pode escolher entre falar ou escrever. E, às vezes, até é a comunicação concomitante que pode ter é essa, dele escrever, enquanto um outro está dando comunicação, ele está escrevendo sem, como já não pode haver duas psicofonias ao mesmo tempo. Raposo. Eu fiquei pensando assim, o Marino, o Wilson falou, quando que o médium está pronto? Como é que se sabe isso? Como é que se chega a essa conclusão? Já que, pelo que eu entendi, não tem um cursinho para fazer, né? É uma coisa da pessoa, assim, é uma manifestação que vem para a pessoa. Como é que as casas espíritas veem isso, né? Como é que funciona na prática? Aproveita ver se está com a mão levantada ali, já pode responder o que ele sabe sobre isso e já falar o que ele já pretendia falar também. Primeiro, a observação do Marino. Nós até falamos nisso num outro encontro, da importância de ter psicógrafos aptos a trabalhar durante a sessão, né? Justamente pelo aumento da produção de mensagens. Porque, como observou o Marino, a psicofonia é bem prática, porém limita a um de cada vez. Se dois se manifestarem,
torna-se truncado e improdutivo o trabalho e até perturbado ou perturbador. E quando há a possibilidade de mais de um, pelo menos, enquanto o outro fala, está escrevendo, já são duas mensagens. E se tiver mais de um, imagine a produção de mensagens que haverá na casa, tanto de espíritos pedindo socorro, como de orientações pertinentes aos trabalhos da casa ou dos integrantes do grupo. E quanto à pergunta de Jaqueline, como saber? As casas federadas têm a orientação de nunca colocar uma pessoa no desenvolvimento mediúnico sem ter um conhecimento básico, ou seja, ela tem que passar por grupos de estudos. Em especial, um grupo que se volta, depois do conhecimento das matérias básicas, para o desenvolvimento da mediunidade, como nós estamos fazendo aqui. Então, a pessoa não vai entrar num laboratório sem conhecimento mínimo do que se faz ali dentro. Kardec até diz que pode não, fatalmente haverá acidentes. E aí, como saber quando o médium está pronto? Nesse livro que nós estamos estudando, diz que não existe fórmula. Quem inventar uma estará mentindo. Mas ele dá as orientações básicas, como eu estou dizendo. E nós vamos ver isso nos próximos encontros, a questão 200 em diante. Eu acho que uns 4, 5 encontros nós já estaremos lá aprofundando essa questão. Mas já posso adiantar que existem esses exercícios e a pessoa repete um certo número de vezes, no caso da psicografia, e Kardec recomenda que depois de passado um certo período, se não acontecer nada, aí pelo menos no momento desistir da ideia. Pode ser que surja mais tarde. Mas tem que dar os primeiros passos, fazer as experiências e ter uma equipe, ou pelo menos uma pessoa capaz de analisar o que é escrito. E a pessoa vai ver quando é o tipo de psicografia, se é mecânica, se é semimecânica, se é intuitiva. Porque a mecânica, o médium nem olha para o papel. A gente vê as psicografias nos vídeos que registram Chico Xavier psicografando, né? Era rápido, e uma pessoa trocava a folha para ele. Eu ficava pensando como é que ele fazia quando ele estava sozinho. Quando ele escreveu, por exemplo, Paulo Estevam, uma extensa obra, né? Que ele varava à noite sozinho lá psicografando, então era mais trabalhoso. Mas uma pessoa olhando vai ver de imediato se ela é mecânica, porque eles nem olham, ele às vezes vira o rosto para o lado e a mão está aqui escrevendo em cima da mesa, sobre o papel. E as letras são maiores que o normal, devido à rapidez com que se escreve, né? E não precisa ter linhas na folha para escrever. Pode ser uma folha branca, uma folha dessa que a gente usa para impressão. E daí uma pessoa que analisa e vai ver se a pessoa está apta ou não, vai analisar o conteúdo, se é necessário divulgar ou não, para ver qual é o seu propósito. Então tem que ter uma avaliação. Claro que isso aí é muito mais difícil do que alguém chegar lá e começar a falar uma psicofonia. E exige uma maior análise, talvez por isso os grupos sejam menos motivados a trabalhar no desenvolvimento dessa prática. Mas, como diz Kardec, é uma das que mais dá confiança no resultado da sua produção e na fidelidade do que ali está exposto. Porque a pessoa vai estudar o que o Espírito disse, e se a pessoa conhece o Espírito, conheceu ele quando encarnado, ou leu algumas obras, quando é o caso de um escritor, ou no caso dos pintores, conhece a sua arte, ele vai deduzir se é dele mesmo ou não. Vai ser mais fácil compreender. Mas também existe muita fraude. Tem que ter bastante conhecimento. Eu estou vendo uma série na televisão e ela relata as fraudes, que inclusive o Vaticano toma cuidado nesse aspecto, né? Ele tem os investigadores antes de canonizar alguém para ver se aquilo que dizem que é milagre, na visão deles, a gente sabe que não existe milagre, mas existem processos de fenômenos que curam, que fazem efeitos físicos, né? Então eles vão avaliar. E tem muita gente que frauda, por exemplo, uma pessoa que esse dia eu vi, a pessoa só respondia as perguntas se antes fosse escrita e enviada para a pessoa que se dizia médium. E aí ela respondia depois. Por quê? Ela ia pesquisar nas redes sociais.
E aí falava coisas que a pessoa dizia, mas como é que ele sabe? Claro, está tudo exposto na rede social. Então hoje existe bastante fraude, pessoas que procuram ganhar dinheiro em cima disso. E quando alguém está atuando nessa área, a primeira coisa que alguém vai se socorrer de um médium desta espécie é analisar: existe lucro para o médium? Ele ganha alguma coisa? Se ganha, já é suspeito. É melhor manter distância. Vamos pegar e estudar as obras básicas, vamos nos socorrer do Evangelho, que isso já é suficiente para nós nos orientarmos. Mas se sentirmos necessidade mesmo assim, vamos procurar uma casa séria, ou seja, aquela que não cobra nada pelo trabalho, que cumpre a recomendação de dar de graça o que de graça se recebe. A exemplo de Chico Xavier, nunca cobrar. E se alguém insistir em dar um presente, a pessoa não ficar com o presente, repassar. Então esse é um médium sério. E quanto à formação, é como eu disse, não existe assim uma cartilha, uma regra, pelo menos segundo as obras básicas, absoluta. Mas tem que ter critério. E nós vamos ver isso nos próximos estudos. E assim, ó, e complementando, o que é feito nas casas espíritas? As casas espíritas, elas têm uma orientação, tem orientação da Federação Espírita Brasileira, da Federação do seu estado, nós aqui da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, mas é tudo orientação. Então, cada uma cria a sua maneira. Então, digamos, se a gente responder aqui, bom, na sociedade espírita X faz assim, na Y pode que seja diferente. Eu sei de casas que ele tem um estudo específico depois do livro dos médiuns, um outro estudo específico que leva mais ou menos 2 anos para chegar a esse estudo, para daí eles começarem a entender que a pessoa está com conhecimento. Para o iniciante, ele tem que passar no mínimo pelo livro dos médios, ele estudar per si, ou de alguma outra forma, as obras básicas em si, mas o livro dos médios, e depois ainda um curso específico, que daí é um estudo, e daí outra casa é diferente, como a nossa, a gente tem o estudo aqui, alguém vê ali mais ou menos o grau de conhecimento, o conhecimento não é tudo, então tem que ter uma certa coerência, tem que ver, a pessoa tem o equilíbrio necessário, tudo, uma série de questões, e daí a pessoa é convidada. Então, daí cada casa tem a sua maneira daí, conforme o grupo, conforme o coordenador do grupo, ele sabe da necessidade do que acontece dentro do grupo dele. Às vezes, naquele momento, ele viu que até tem uma pessoa que poderia ser convidada, mas o grupo ainda, naquele momento, não seria adequado chamar um novo integrante para o grupo. Então, tem uma série de questões que muitas que, se me perguntarem da nossa casa, muitas eu não saberia responder. A Maristela está com a mão levantada, pode manifestar. Tudo bem, pessoal. Ouvindo vocês falar, assim, várias coisas, né? A gente reflete sobre algumas, assim, e eu vejo daí um pouco da minha caminhada, sabe, na doutrina espírita. O que eu percebi, assim, eu demorei muito tempo para entender e confiar nisso, e agora chegou no momento que eu não tenho mais como não confiar. Então, assim, como vocês sabem, quando a gente não utiliza a mediunidade de forma adequada, né, ou não coloca em trabalho, pelo menos foi o que eu aprendi na pele mesmo, né, se eu não coloco essa energia, essa intuição, seja o que for, né, porque nem eu tinha entendimento dos tipos de mediunidade, ainda estou em aprendizado e estudando, ela volta contra a gente mesmo e nos ataca, assim, né, então, já cedo, tipo, na adolescência, jovem adulto, eu já tive depressão, várias coisas que foi o que me levou a buscar um tratamento no meu psiquismo, né? Fui para psicologia, depois fui para psicanálise, então eu decidi me tornar. Mas o que eu vejo, assim, a minha caminhada, essas que a gente pode falar pela experiência, às vezes, da gente, né?
E eu vejo, assim, que sempre teve muitas regras mesmo, como o Marino falou, nas casas, eu acho que é necessário mesmo, mas eu acredito que tinha que ter sido assim, ok? Mas aconteceu. Que eu demorei, por exemplo, eu fiquei um tempo, anos, onde eu iniciei foi no Ceará, ok, anos no Ceará, acabou que eu fui embora, então eu nunca consegui, por exemplo, fazer um curso completo, ou da mediunidade, ou de passe, porque na época eu tinha faculdade, tinha coisa, à noite não tinha como, então eu nunca consegui chegar a participar, assim, assiduamente, ou fazer o curso que a casa exigia, ou participar da mediunidade, ou participar de passe, ou seja, para pôr aquelas coisas que tu sente em prática. Fui embora para Santa Maria, cheguei em Santa Maria, tipo, levei quase 2 anos para me encontrar também numa casa. Na primeira casa eu vi que era uma casa na frente onde eu morava, eu achei que seria mais fácil, mas a casa não era afiliada, então eu não sentia a sintonia. Na época eu lembro até que eu vim para Santo Ângelo, falei com o Antônio, na época ele me disse, Maristela, às vezes a gente tem que ter humildade e ter um tempo para ver, né, o que é a casa. Ok, esperei mais um tempo, mas eu vi que não dava, ok, mudei de casa. Fiquei mais um tempo, fiquei 1 ano na outra casa também, chegou um tempo que eu comecei a entrar em sofrimento, porque eu não estava conseguindo colocar em prática, eu acho, né, eu também não tinha esse entendimento, sabe, estudava, e eu queria fazer mais coisas, mas não tinha oportunidade. Na época eu falei com a Lia, eu lembro que eu mandei uma mensagem, né, e ela me respondeu muito atenciosa e querida, como sempre, como você sabe, e dela me disse, amiga, às vezes a gente precisa avaliar, né, porque aquelas pessoas ou a casa não está preparada, e daí tu começa a realmente entrar em sofrimento. Então, se tu já fez tudo que estava ao teu alcance, participa dos estudos assiduamente, faz tudo direitinho, então, quem sabe tu precisa trocar de casa mesmo. Daí foi o que eu fiz, fui para uma outra. Então, nessa outra eu fiquei quase 2 anos, que lá, sim, daí no final de 2 anos eu iniciei eu fiz o curso de preparação pela FERDS, tudo direitinho para dar palestra. Eu dei, acho que uma palestra, e daí iniciou a pandemia, que não teve mais. Então, também não foi uma coisa que se seguiu, né? Voltei para Santo Ângelo, voltei no Ceará, que era onde era a minha casa já antigamente, mas fiquei quase 1 ano e não me encontrei de novo. Novamente, eu conversei com as pessoas que eu confio, né? E a gente sempre recebe um bom direcionamento. Então, até que cheguei na casa que é de vocês hoje, e sou muito grata, assim, pelo acolhimento e porque realmente eu precisava, né? Mas voltando a essa questão da mediunidade, então, porque eu sempre tive muitas dessas coisas e não tinha uma direção, não sabia. Uma das coisas que vem, por exemplo, tu é médium psicógrafo, não sei, tu é intuitivo, não sei, mas a gente sente muitas coisas, muitas informações que vêm. Uma das coisas que vem em relação a que já me veio, assim, que eu tenho que escrever, por exemplo, eu saio fazer caminhada e escuto música. Sempre que eu escuto música, vem coisas que eu teria que escrever. E daí isso que o Marino falou, né? Tá, mas e daí tu sentar e escrever? Daí tu chega, se envolve com outra coisa e não escreve. Ou acordo de madrugada com um monte de coisa que eu teria que escrever. Colocar em prática isso, né? Ou seja, é uma coisa que eu não coloquei em prática. Então, falta também isso, mas também falta essa direção, né? De a gente aprender. O que aconteceu daí o ano passado, quando eu fui no congresso lá em Porto Alegre, do Espiritismo, que é um momento que eu estava muito em sofrimento em relação a tudo isso. E eu não gosto de falar isso, até porque eu também aprendi no Ceará que a gente não... que a gente tem que ter humildade, que a gente tem que... Enfim, né? Tudo que a gente recebe, a gente agradece a Kardec e a Jesus, ok. Mas chega um momento, eu até escrevi um negócio que eu vi esses dias, que não dá mais para a gente ter tanta humildade, né? Que uma frase que eu li em algum lugar e que diz assim: se você não confia totalmente em si mesmo, tá bom, isso é bom para você ser humilde, porém, não a tal ponto de desconfiar da vida e desconfiar de Deus, da espiritualidade, porque se ele confia em você, é porque você tem condições e é importante fazer isso germinar, isso é fé. Então, o que aconteceu esse ano, ano passado, que a partir de então eu decidi que eu ia confiar totalmente no que eu viesse, eu ia falar o que eu sentisse e eu não ia duvidar mais de mim e do que vinha, sabe? Eu fui no Congresso Espírita e no caminho, né, na viagem, eu fui conversando com 2 moças, assim, e a gente conversou bastante, e é claro que eu sempre falei e falo da psicanálise, porque foi o que despertou em mim muitas coisas, foi o que me salvou, eu acho, e me ajudou, né, fora a doutrina espírita. E falei bastante sobre a psicanálise, sobre o inconsciente, fui falando, quando as pessoas dão bola, né, dão trela para aquilo que a gente gosta de falar, é que nem quando a gente começa a falar da doutrina espírita, que a gente está ali naquela fase que está apaixonada e quer que todo mundo vá para a doutrina, eu comecei a falar da psicanálise, falar, ok,
cheguei no congresso, primeira palestra do Divaldo, sentei, eu não sentei junto com ela, sentei com outro grupo e elas ficaram do outro lado. O Divaldo começou a falar. Quando o Divaldo começou a falar, eu comecei a ouvir ele pensar, nossa, mas parece tudo que eu estava falando até o momento para as gurias lá no ônibus. Não, mas isso é coisa da minha cabeça. Eu sempre pensava isso, vocês entendem? Eu sempre achava que as coisas que vinham era loucura da minha mente, ou eu que ficava achando que eu era aquilo. Eu tinha muito medo do meu ego. Eu sempre vigiei ele muito, né? E aprendi isso com a psicanálise. Então eu achei assim, não, tô louca, né? Tô louca, que imagina eu falando coisa que o Divaldo tá falando, tá? Tá com o ego espiritual muito alto, né? Só que então, quando eu saí da palestra do Divaldo e encontrei elas no ônibus, que eu nem cheguei perto delas. Quando elas me olharam e disseram assim, Maristela, Divaldinho, nós estamos te chamando de Divaldinho, porque, menina, tudo que tu falou, ele falou na palestra. Eu levei um choque, sério, eu digo assim, gente, não é coisa da minha mente. Ali foi uma lição da espiritualidade, como quem diz assim, chega, tu tá pronta para exercer, tu tá pronta para colocar em prática, tu precisa ouvir de alguma forma, tu precisa confiar em ti, né? Isso não me torna melhor do que ninguém, nem nada, ao contrário, chama a gente mais para responsabilidade, e eu acho que por medo também que eu tinha, né, eu tinha medo de colocar em prática. Então, assim, ó, eu levei tempo para cair minha ficha, e muitas vezes depois eu fiquei ainda duvidando de mim mesmo, digo, não, mas não pode. Eu disse, gente, eu tive que falar comigo mesmo, mas elas falaram isso, eu falei para alguém que confirmou aquilo, não fui eu que só imaginei na minha mente, eu achei que eu era aquilo, né? Elas mesmo confirmaram, Maristela, e até fizeram uma brincadeira com isso, né? Meu Deus, tudo que tu falou do inconsciente, coisa ele falou, claro que não é literalmente, né? Mas, assim, o conteúdo em si era praticamente o mesmo, né? Então, assim, ali me fez eu levar um choque, acordar, e tipo assim, ó, não dá mais. A partir de agora, tu precisa confiar em ti, e tu precisa colocar isso em prática. Só que, ao mesmo tempo, às vezes a gente não sabe como colocar em prática, né? A gente quer auxiliar, a gente quer ajudar, porque o que eu vejo, assim, as pessoas levam muito para aquela coisa, assim, de que, e isso é cultural no Brasil, de que tu quer uma pessoa arrogante, tu é uma pessoa... E, na verdade, o que eu aprendi na minha caminhada? O amor cura, e principalmente o amor pela gente. E se a gente não confiar na gente, nas nossas capacidades, é claro que não vai vir, espiritualidade não vai se manifestar, porque a espiritualidade vai se manifestar no inconsciente limpo, ou seja, naquela pessoa que está consciente. E, como a gente aprende aqui, orar e vigiar, né? A gente pode ter recaídas o tempo todo, isso não quer dizer nada. Mas, enfim, eu só quis compartilhar isso porque eu acho que é uma coisa que eu nunca falei, mas eu sempre senti isso, sabe? Que às vezes, o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente precisa dar oportunidade, sim, para as pessoas que chegam e que já têm uma certa caminhada, para elas poder colocar em prática aquilo que elas têm, porque muitas vezes as pessoas adoecem por causa disso. Eu percebi isso, e eu acho que todos nós temos essa capacidade, todos nós nascemos centelha divina, todos nós nascemos igual, então todos nós temos, basta a gente querer desenvolver, se dedicar, é exigente? Precisa ser todos os dias, mas se não fazer é pior, é isso que eu aprendi. Obrigada. Lucas, Eu vou aproveitar, eu juro que eu vou chegar no tema do assunto, tá? Peço desculpa, vou ser meio longo, tá? Mas eu vou compartilhar algumas histórias que a gente cruzou na vida de todos aqui. Eu conheci o Silmarindo, ele nem lembra, ele provavelmente não saiba disso, mas lá em 2001, quando eu conheci o Centro Espírita Jesus, a gente começou a estudar, eu cheguei num grupo de estudo, eu era jovem, tinha meus 19 para 20 anos, e eu fui convidado a participar do grupo. Até cabelo. Oi? Quando nós tínhamos até cabelo. Tinha até cabelo, na época era magro também. Eu fui convidado a participar do grupo de sábado, antes da evangelização dos jovens. Quem coordenava era o Renato. Você deve conhecer, sabe muito bem quem era, um querido, assim. E eu não sabia, eu era tão cru e inocente, não tinha a mínima ideia, que aquele grupo era o grupo preparatório que tinha uma atividade mediúnica posterior. Eu li, terminava o estudo, me despedia do pessoal, ia para os jovens e eles continuavam. Eles estudavam esse material que o próprio Marino comentou, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita da área da mediunidade. Eu até postei o link aqui no chat dos livros da FEB, que na época eles já usavam o material da FEB para estudar, eu achava muito diferente. Em 2003, eu comecei a frequentar o Fé e Esperança e eu passei pela mesma situação da Maristela.
eu não conseguia me habituar às atividades da casa. Com bastante dificuldade. Porque lá no Centro Espírita de Jesus, o pessoal usava uma Macra da Fé para estudar. E eu vim para um estudo onde usavam as obras do André Luiz. Eu era o grupo de sexta-feira do Simval. Frequentava as palestras e acabei sendo convidado. Convidado não, acho que meio que eu procurei saber do grupo de estudo. E eu tive muita dificuldade, me afastei da casa várias vezes. Eu fui filmar o pé em 2005, imagina. Eu fiquei 2 anos entre vou, fico, participo dos grupos, sumo, volto, vou e volto. Onde é que a gente vai chegar nesse assunto? Passado muito tempo, muitos estudos, muito aprendizado, eu nunca me senti impelido ou muito convidado a participar de um grupo mediúnico. Eu nunca me vi assim, com essa visão de ter a oportunidade de participar. Tanto que eu levei meio que um choque quando eu recebi o convite, porque eu sempre via a doutrina espírita como algo de conhecimento uma coisa assim. Eu sempre via, quando eu li o livro dos Espíritos pela primeira vez, eu achei impressionante. Aquilo tudo me preenchia um vazio que eu tinha quando eu tinha muito curiosidade. Eu sempre me achei muito menor em nível de conhecimento. Sempre, a cada leitura eu aprendia mais porque eu me via assim, tamanho vazio que eu tinha de aprendizado. Assim. Aquilo tudo era muito novo e muito me preenchia. Aquilo. Eu lembro que quando eu li o livro dos Espíritos pela primeira vez, eu li quase 300 questões no primeiro dia. Assim. Aquilo foi assim avassalador, assim, o quão grandioso foi aquela, assim, o quanto aquilo me preencheu, assim, eu não parava de ler, assim, acho que foi umas 11 horas lendo, assim, enlouquecidamente, assim. Claro, com certeza eu aprendi muito mais depois da segunda, terceira leitura, mas aí retornando à atividade da casa, no primeiro atividade mediúnica que eu participei como convidado para me conhecer o grupo, e eu tive a oportunidade de ter uma comunicação, e eu, por inexperiência, exatamente, mesmo já tendo estudado previamente os médiums, parcialmente, porque quando eu cheguei no grupo eles já estavam avançado o livro, já estavam em conclusão do próprio grupo da mediunidade, eu escrevi todo o relato que o Espírito me passou, porque eu tinha, naquele momento, uma comunicação de inspiração. Na verdade, eu estava ouvindo o relato, o sofrimento, aquela voz, e eu pus no papel por inabilidade de tentar falar, exatamente expressar o que aquele espírito queria se comunicar. Então, poderia ser encarado como uma mediunidade de inspiração, mas na verdade, psicografia por inspiração, mas na verdade agora eu já sei que isso na verdade é um modo com que as comunicações comigo vem aquele pensamento, aquela forma de falar sobre um assunto que não bate com o que eu convivo, com o que eu estou passando, e aí eu expresso aquilo e aí começa a vir todo o assunto. Então, imagina, a psicografia da minha parte, ela não é... Eu nunca exerço, só foi a única vez que eu tive que escrever por medo de perder o assunto, ou quando eu fosse falar, aquilo esvaziasse a minha mente. Então, eu escrevi correndo, bem louco, assim, mas de forma consciente, eu sabia o que eu estava escrevendo. E sabia que não tinha nada a ver comigo, porque era um fato, uma história de uma moça que não tinha nada a ver comigo. Né? Ela tinha perdido o marido na guerra e se suicidou. Né? E aí, então, eu relatei todo o fato por receio de perder o assunto do que estava se passando. Né? E por desconhecimento. Né? Daqui a um pouco não servia, né? E eu escrevi por medo de, vou deixar aqui relatado, depois a gente conversa com a coordenação do grupo ali. Então, assim, eu entendo o interesse, o ímpeto das pessoas que participaram do mediúnico. Depois de a gente ter a oportunidade de vivenciar isso, é muito inspirador. Mas antes disso, eu digo assim, o preparo é muito importante. Eu sei porque quando eu saí daquele primeiro grupo, aquela atividade mediúnica, assim, eu me vi assim, como naquele primeiro dia, quando eu estava lá no grupo do Renato, em 2001, assim, que, meu Deus, eu não sei nada, cara. Eu não sei nada, sério. Eu tô há 20 anos no espiritismo e eu não sei nada. Porque quando chega numa prática, e não é porque é fantástico, é porque quando tu lê, uma coisa colabora com a outra. Uma coisa colabora com a outra. Uma coisa vai engrandecendo a outra. E aquele grupo mediúnico me mostrou que, cara, cada dia é uma novidade. Então eu não tô preparado para aquilo. Eu sinceramente, assim, eu tenho muita grama ainda para comer, tenho muita coisa para ruminar, para realmente estar preparado. Tanto que a constância das comunicações da minha parte são muito, muito baixas.
porque é o dia a dia, é a correria, é o trabalho, é o estresse, é as contas. Então, tu tenta na quarta-feira, que é o dia que, por recomendação, a gente tem que estar, ou até um dia antes, a gente tem que tentar se acalmar, se abafar, ler, se concentrar, não se preocupar, tentar ter uma vida um pouco mais retilínea para poder, previamente, já estarem se preparando, se comunicar, acessar a gente, nos tornar aptos à comunicação daquele dia, mas a nossa vida, né, cheia de altos e baixos, muitas vezes não impede, né? Não proporciona. Então, assim, eu entendo a preocupação e o interesse das pessoas em participar do mediúnico, parece ser uma coisa fascinante, grandiosa, mas eu digo por experiência própria, assim, Tem que ter o tempo tem certo. que ter o tempo certo. Eu sei que, olha, como eu falei, eu nunca me imaginei no grupo mediúnico. Sabe? O meu convite foi em 2021, com 20 anos de preparo, e eu hoje não me sinto preparado ainda. Tá? Então, não estou desmotivando ninguém, cada um tem a sua caminhada, e a minha caminhada Faz um ano. a minha caminhada naquela época eu ainda não me sentia preparado, como assim, não me preparo, não me sinto. Cada um tem sua caminhada, cada um tem sua experiência, e eu acho que o convite que vem, fiquem tranquilos, não é algo extraordinário, é uma coisa. A primeira coisa que eu vou dizer para vocês, perseverem na casa, perseverem no estudo, com as pessoas, porque o grupo mediúnico ele depende de afinidade das pessoas, vamos dizer assim, tem que existir uma harmonia no grupo, no trabalho, isso eu digo nos grupos de estudos normais, corriqueiros, atividades da casa, interajam com o trabalho da casa, participem das atividades da casa, porque isso vai fazendo com que as pessoas vão criando laços de afetividade, amorosidade, né, entre os membros da associação onde tu está inserido. E isso vai facilitar para quando estiver num grupo mediúnico, as atividades daquele grupo te abrace, te aceite e te proporcione a comunicação acontecer. Porque não basta tu estar preparado. A atividade do grupo, o grupo como um todo, porque o grupo é um meio orgânico de pessoas que colaboram para que um outro grupo que está no plano espiritual auxilie aquele trabalho executado. Então, a gente é uma parte de uma engrenagem, a gente é um dentinho daquela engrenagem. Então, não basta aquele dente ser grande e forte, tem que estar polido e tratado para ser iguais a todos os outros, para que aquela engrenagem gire de forma orgânica e correta. Eu lembrei de uma coisa que o César falou, espiritualidade, que escolhe a gente, né? Quando chegar a hora, eles te chamam. É bem isso. Uma coisa assim, o Wilson... Wilson, deixa eu só fazer uma interrupção rapidinho para complementar. Bem rapidinho, então, por favor, dá uns 9 minutos aí. Lucas, eu concordo 100% contigo em tudo que tu falou, eu acho que está completamente certo, e justamente, mas eu, no meu caso, chegou um momento que, tipo assim, chega de tu achar que não está preparada, entende? Porque a vida inteira eu sempre achei que eu não estava preparado, sempre achei, não, tem que estudar mais, tem que fazer mais, e mais, e mais, e mais, até que chegou um momento, que é isso que aconteceu no passado, tipo assim, não dá mais para ti achar que não está preparado, está na hora de tu começar a colocar em prática, sabe? Foi isso que aconteceu comigo, na verdade, porque eu concordo 100% com o que tu falou. É isso. Tá, eu vou ser bem rapidinho, Wilson, depois eu já continuo. Tá, assim, já o Lucas falou ali, lá de 2001, quando ele chegou, eu já estava saindo dessa sociedade, recém-saído, participava do mesmo grupo, bem na época que eu saí, o Lucas entrou. Então, daí, nessa casa, eu coordenei grupo de estudo, fazia palestra, teve época que tinha pouco palestrante, fazia 2, 3 palestras por mês, eu tinha, lá depois de tempo, eu participei de mediúnica, coordenei o grupo de mediunidade, assumi por 2 gestões a área doutrinária da casa, e o Lucas sabe o quanto lá era importante como todos os lugares mas essa área na época, o departamento doutrinário, como chamavam na época, e tudo. Sabe quanto tempo eu levei na Sociedade Espírita Jesus para ser convidado para participar da mediúnica? Levei 5 anos. E hoje eu não acho que foi demais. Eu demorei para começar a fazer palestra e coisa. E hoje
eu vejo que cada realidade é uma realidade, a gente está vendo a nossa parte. Uma época, eu achava que, mas já que nunca vão me convidar, assim, eu não entendia. Eu me parecia, eu estou assim, quando estou participando de grupo de estudo, com assiduidade, com tudo, né? E tudo, e parecia que não vão me convidar. Bom, se não me convidar, paciência. Eu tenho a mediunidade, eu vou ser usado de outra maneira. Então, e depois fui convidado natural, e hoje eu acho que, digamos, eu precisava daquele tempo de harmonia com o grupo, com as pessoas, que só quando eu tive isso, que daí não era o meu conhecimento, não era, ele precisava, era um conjunto, uma harmonia com o conjunto, e só depois eu vi que eu... Então, hoje eu acho, demorou? Para mim, não, foi na hora certa. Então, claro, é só até um conteúdo, eu estou vendo que me parece um pouco de ansiedade, está pronta. Eu também achava que eu estava pronto, e depois, hoje, eu vejo que em conhecimento, em condições de participar, eu estava pronto, mas ainda faltava uma harmonia com a casa, com os trabalhos da casa, uma harmonização com a espiritualidade da casa, que para uma mediúnica é bem mais fácil coordenar esse grupo de estudo aqui do que para mediúnica. É muito mais fácil. Marino, mas sabe uma coisa que eu aprendi lá com a Cláudia Scholl? Eu nunca esqueço, que eu cheguei para ela uma vez, a gente estava conversando, uma conversa assim, amigável mesmo. Eu falei alguma coisa, acho que eu não sei se eu já tinha me cadastrado para voluntário, e daí eu falei alguma coisa sobre isso, e daí eu disse para ela isso, né, que foi o que vocês falaram. Eu disse, sim, Cláudia, mas eu aprendi aqui com vocês que que a gente precisa aguardar, né? Quando a gente estiver pronta, a espiritualidade vai nos chamar, né? Assim, né? E ela me olhou e disse assim, sim, amiga, a espiritualidade vai te chamar, mas tu tem que se colocar à disposição da espiritualidade. Daí eu olhei para ela e disse, então tá, então estou à disposição. Que daí depois que eu comecei a trabalhar lá, né? Então o que eu aprendi com ela? Que realmente a gente aguarda o chamado e a espiritualidade sabe a hora, e eu acho que tudo é no momento certo, mas a gente também tem que se colocar à disposição do trabalho. Eu hoje acho que até houve alguma falha da minha parte, de repente, de eu ter colocado para casa qual era o meu pensamento, para os dirigentes, para as pessoas ter colocado o meu pensamento, e até pedido uma orientação para eles. Quem sabe tem alguma coisa que eu não estou vendo e que vocês estão vendo que teria que completar, ou coisa assim. Mas hoje eu acho que, se eu voltasse lá atrás, não tinha que mudar nada. Wilson, por favor, te deixamos um pouco de tempo, mas... Então vamos procurar ser sucintos. Uma primeira pergunta, Maristela. Você está num grupo de estudo na nossa casa, Maristela? Sim, eu estou em 3, 4. Mediúnico? Mediúnico. Não, mediúnico não. Eu estou no de segunda com o Luiz, no de sábado com o Luiz também, com o César, né? E o de sexta com o Marino e a Silane, e no de hoje. Nós temos vai ter uma hora que eu vou ter que escolher. Nós temos um regimento interno que regra, pelo menos no papel, né? E seria interessante que todo mundo observasse isso. Aqui tem do Departamento de Assistência Espiritual e tem das sessões mediúnicas. No Departamento de Assistência Espiritual, vou ler apenas alguns artigos aqui. A responsabilidade pelos trabalhos espirituais no Centro Espírita cabe inteiramente ao Departamento Espiritual. Para integrar o quadro de voluntários, o interessado, isso 24, né, deverá ser autorizado pelo diretor do respectivo departamento. Então tem que procurar o diretor, ele vai fazer se ele não te conhece ainda, como se espera que conheça, ele vai te fazer algumas perguntas. Há quanto tempo tu estuda? Que grupo você está integrado? Qual é o teu conhecimento? Para ver se você está apto a entrar numa sessão mediúnica. E aqui na sessão mediúnica, um grupo mediúnico é formado pelo seu dirigente mais um subdirigente, e aí ele só instrui como é que é formado. O interessado em integrar um grupo de desenvolvimento mediúnico deverão ter concluído o ESD. Está no regimento. Eu acho que não está sendo observado isso ao pé da letra, porque poucas pessoas, ou pelo menos não muito grande o número de pessoas, concluíram o ESD. Porque o ESD tem uma apostila própria, né?
A pessoa só vai ter concluído quando chegar ao fim e ter uma presença mínima. Tem casas que, inclusive, anotam a presença de quem participa dos grupos de ESD, para ver se a pessoa tem pelo menos 70% de participação. Hoje nós temos os nossos grupos aqui mistos, e facilita quando a pessoa não puder comparecer, a não ser um impedimento maior, de pelo menos participar. Os componentes do grupo mediúnico devem ser assíduos, não podendo transferir-se para outros grupos sem prévia autorização do diretor do Departamento de Assistência Espiritual. Antes de começar a sessão, aí como é que funciona e durante a sessão, 39. Não forçar de maneira alguma os médiuns para que recebam o espírito, insistindo continuamente com ordens nesse sentido. Cabe aos mentores espirituais a determinação do momento exato para que este ou aquele médium receba a entidade e esta possa se manifestar. 40. O médium deve ter os seguintes cuidados. Primeiro, evitar trabalho isolado ou excessivo. Em qualquer dos casos, ficará sem segurança e, consequentemente, à mercê de espíritos de toda espécie. É preferível trabalhar pouco com regularidade a trabalhar muito desorientadamente. Segundo, exercer sua faculdade mediúnica somente em setores de trabalho organizados dentro dos princípios da doutrina. Terceiro, evitar o exercício da mediunidade no seu lar ou em outros lares, como também em outros centros espíritas. Quarto, vencer os imprevistos que lhe possam impedir o comparecimento às sessões, tais como visitas inesperadas, fenômenos climáticos e outros motivos, sustentando lealdade ao próprio dever. E daí tem mais instruções lá, basta a pessoa ler. Se a pessoa não tem acesso, eu tenho isso na nuvem, eu posso até fornecer uma cópia, ou então pedir para casa uma cópia do regimento interno. E no teu caso, Maristela, como já, pelo que eu tenho observado aqui, tem bastante estudo a respeito, eu acho que seria conveniente você conversar com o responsável pelo setor, e ele vai analisar, porque quando a pessoa está pronta e tem conhecimento, aí eu acredito que seja a hora de começar. E o Lucas disse que não está pronto. Claro que o Lucas está pronto. O Lucas já está num grupo mediúnico, Lucas. Você tem que começar a exercitar essa tua capacidade de escrever o que você ouve, pelo que eu entendi, né? Que uma transcrição seria uma espécie de redução a termo do que você está ouvindo. E isso, se você tem essa faculdade, tem que começar em prática. Tu tem estudo suficiente, tu é palestrante já, né? Não seria dada a palavra a uma pessoa que não tem estudo suficiente. Então, acredito que nós aqui temos, o que não tem, pelo menos está desenvolvendo o conhecimento básico, que é esse que nós estamos estudando, o Manual do Médium, que é o livro dos médiums. Mas é interessante também, como o nosso regimento recomenda, que a pessoa esteja num grupo de ESD. Nós temos na casa alguns grupos que estudam obras suplementares, que não são exatamente o ESD. O ESD foca mais nas obras básicas socorrentes das suplementares. E é muito importante que a pessoa tenha esse conhecimento antes de entrar em outros grupos que fiquem estudando romances, coisas assim, mais amenas, de menor profundidade. Eu juro que é rápido. Só uma observação rápida. O ESG, na verdade, é o preparatório para o estudo que é feito no sábado com o César, que é o EAD, né? Que é o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Não, é só essa colocação. Bom, vi que o assunto está muito bom, mas o horário também chegou. Então, fica para nossa reflexão, né? De repente, ainda ficou algum gostinho de quero mais, mas é melhor que fique do que ao contrário. Então, queremos agradecer a participação de todos e aproveitar esse momento que estamos em harmonia, estamos unidos em pensamentos. Então, eu quero pedir para a Vanessa hoje a prece de encerramento, de agradecimento por esse momento, enfim, de radiação, e que nós possamos acompanhar mentalmente a prece dela. Obrigada a Deus, obrigada aos nossos mentores, nossos anjos da guarda,
por estar aqui nesse momento, estudando, nos aprofundando e nos colocando à disposição da espiritualidade para aprender mais, para nos colocar no caminho que a gente tenha que fazer como médios no futuro. Obrigada, Senhor, pela essa irradiação no nosso lar, por essas palavras que a gente proferiu hoje e que a gente tenha uma ótima semana seguindo os ensinamentos que a gente tem aprendido durante os domingos. Deus nos coloque no caminho do bem, nos ajude a espiritualidade para que a gente consiga colocar em prática tudo aquilo que a gente tem aprendido aqui nos nossos grupos de estudo, na nossa casa espírita e tudo aquilo que a gente tem aprendido uns com os outros. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Proteja a nossa família, proteja nosso lar e proteja a nossa casa espírita. Que a gente consiga ter uma ótima semana e muito obrigado por essa oportunidade. Que assim seja. Que assim seja.